Adriano, fica à vontade. Não, antes de começar, você tinha falado que eu tinha que pedir desculpa pra sua esposa, né? Por favor. Né? Não, vamos lá então. Ué, ela tá aí? Como é que é? Não, ela tá assistindo. Ah, não, beleza. Como é que é o nome dela mesmo? Isabela. Ô, Isabela, eu queria te pedir desculpa por eu ter te chamado de travesti ou traveco, alguma coisa assim. Eu vendo suas fotos ali vi que você é uma gordinha bem ajeitada, então eu tava totalmente errado. O feio da relação é o teu marido aí, beleza? Só Ah, isso que, tá liberado. só que tem um porém, cara. Eu não precisava fazer esse pedido de desculpa, porque só se desculpa quem tem a intenção de ofender. Eu não tinha a intenção de ofender. O meu objetivo com aquela fala era testar o Lucas. Porque o que acontece? Olha o que o cara fez. Ele terceirizou essa exigência de pedir desculpa. Pediu pra você, Rodrigo, exigir isso de mim. Cara, isso é uma atitude de um cara que não é homem. Porque se alguém ofende a minha mulher, eu vou atrás do cara. Eu não vou atrás fisicamente. Se eu tiver chance, eu arrebento mesmo. Só que Tá. pelo menos eu tenho que exigir dele. Eu mesmo exigir. Ou você se desculpa, ou eu vou meter a mão na tua cara. Eu não tinha intenção nenhuma de ofender ela. Eu quero que você tenha a ciência disso. Eu queria te testar e você acabou caindo e mostrando que você não teve atitude de homem, cara. Isso é um problema enorme. Eu vou te dar um conselho. Da próxima vez, tenha mais atitude de homem, cara. Exija de mim, chega, ó, nem que seja aqui na hora do debate, ó, eu exijo que você peça desculpa pela ofensa que você fez contra a minha mulher. Você vai lá e terceiriza essa exigência pro Rodrigo. Pô, isso aí é deprimente, cara. Eu só queria entender por que você marcou esse debate para mais de 2 meses da nossa treta. E tinha outras dúvidas ali, mas eu queria entender por quê. Então, tanto tempo depois. Beleza. Só um detalhe, tá? O que me foi citado, depois eu converso com os dois em privado, porque isso não cabe ao debate. Beleza? Agora, como está no Free Flow, recomendo, Lucas, você se apresentar até 2 minutos e depois você já emenda até 10 minutos aí de fala. Beleza? Beleza, tranquilo. Então, sou Lucas Simplício, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, especificamente em Sorocaba, também sou do Partido Novo, sou da Juventude Livre. Tá, eu peço desculpas se eu aparentar estar um pouco cansado, eu trabalho de madrugada, né, acabei adiando muito o debate, porque eu trabalho em escala 2x2, então a escala, como ela vai se alternando, é meio difícil de montar junto com a minha agenda pessoal. Quanto à exigência, eu optei por manter a minha conversa zero com o Adriano até o debate, para não gerar mais intrigas entre nós dois. Para quem viu o Twitter, viu que o negócio ali estava pegando fogo. Então, preferi manter só com o Rodrigo, justamente para ele fazer a mediação do início ao fim. Diz que a intenção não foi ofender, mas infelizmente ofendeu, por isso que eu fiz o pedido. Mas agora a gente já está tudo certo. Né? E daí Só daqui tem um eu já problema, vou né, ô começar. Lucas? Pode conseguir. Só tem um grande problema. Você não estava nem lembrando desse pedido de desculpa. Eu que tive que me manifestar. Você entendeu? Não, eu lembrei, ele comentou comigo, tá? Tá, mas Obrigado, a você já gente, disse. a gente ia começar o debate sem eu precisar me desculpar. Não ia? Não, é que eu te passei a demanda e você Eu passou me errado. aceitei. Só que o problema é que a gente ia começar o debate e ninguém tava comentando nada desse pedido de desculpa. Então é meio que. Não, beleza. Eu Sim, acho que já eu é vou te meio dar. implícito que eu não precisava fazer isso. Ah, mas Vamos a continuar, gente ia galera. A começar. gente continua. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Eu? É, 23. 23. Ah, você é novo ainda, você vai aprender muita coisa ainda, cara. Eu não te julgo por essa atitude que você teve aí de não exigir ou pedir desculpa diretamente pra mim, mas você vai ter muito chão pela frente pra você aprender muita coisa. A questão é que você já me julgou já, né? Mas prosseguimos. Ah, Pode falar, Rodrigo. É constatação de fato, cara. Você não exigiu diretamente de mim esse pedido de desculpa, mesmo tendo um embate muito vigoroso comigo na rede social. Não custava nada você chegar e falar pra mim, ou mesmo hoje,
nem sem me exigir nada antes. Ó, vamos começar o debate. Adriano, antes de começar, eu quero que você se desculpe com a minha esposa pelas ofensas que você proferiu a ela. Senão eu não vou Tranquilo. continuar. Eu teria um mínimo de respeito por você, entendeu? É uma coisa que você tem que levar pra tua vida. Você é novo, você vai aprender muito ainda. Você entendeu? Beleza. Ô, Rodrigo, tá contabilizando esses minutos? Sim, foi 1 minuto e meio pro Adriano. Mas Beleza. vai, agora, vai. Virei, vai. O seguinte, então. É... Ô, Adriano, você conhece o Catecismo de Westminster? Não. Tá. Na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ele fala sobre qual é o fim principal do homem. Você sabe dizer qual é o fim principal do homem? Não. Então, a resposta, né? Eu tô aqui com o breve catecismo, ele é pequenininho mesmo, esse é o breve, mas o catecismo no geral ele é bem maior. E a primeira parte dele vai falar sobre o que é o fim principal do homem, e a resposta, ela é bem objetiva, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como? Aí ele vai dar alguns textos bíblicos, né? Mas o principal que eu quero citar aqui é em Romanos 11:36, que é dando a Deus toda a glória. O que também vai implicar em Mateus 7, que vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas quem cumpre a vontade do meu Pai, fecha aspas, perdão, eu tô, Não, de boa, de como eu boa. ainda tô com o sono da madrugada, então tô meio perdido. Entra no reino do céu, mas cumpre a vontade do meu Pai. Fecha aspas. Por isso, né, não basta apenas dizer que é cristão. Você tinha ciência desses trechos bíblicos, Adriano? Não, mas pra mim faz muito sentido não por especificamente esses trechos, mas pela minha vivência, não como cristão, mas observando o cristianismo. Sim, perfeito, perfeito. Nesse ponto, então, a gente entende que não há mérito nenhum no homem para que o mesmo se vanglorie. E daqui a gente já parte para o primeiro ponto, né? O ex-presidente é um homem dotado de soberba. E a gente vê isso em seus discursos, em que se auto-vangloria, como salvador da pátria, como acabou com o crime do país, acabou com a Lava Jato, né? Discursos que manifestam sua virilidade, sua posição e a posição robusta de seu órgão genital, o que passa de ser um discurso longe de humildade que um cristão deve ter, segundo Efésios 4:29, que vai dizer: evitem o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, né? E ele já embala com um pedido para não entristecer o Espírito Santo com essas coisas. A gente vê isso com os exemplos aí de seus discursos aí do 7 de setembro, né, que se diz um homem imbrochável, que só Deus tira ele de lá, né? Então a gente vê o tamanho do ego que o ex-presidente tem, além das inúmeras falas públicas em que se apresenta como se fosse o único salvador do país, né? Como ele já fez em várias entrevistas. Ô Lucas, deixa eu te perguntar, você tá com alguma água Claro. aí? Não, eu esqueci minha água. Cara, se você quiser um tempo pra ir pegá-la, porque você vai falar muito, tua voz vai secando, cara. Eu tô com a Não, minha água aqui. eu tô tranquilo, tô tranquilo. Enfim, valeu pelo lembrete, Adriano. Você vai continuar ou vai passar para Adriano? Tenho mais um pouco ainda? Tem. Você tem mais 7 minutos. 7. Acho que vou passar pro Adriano por enquanto. Beleza. Tempo é só controle, tá, galera? Não, Não de é nada boa, Sim. corrido. tranquilo. Vai. Bom, você tá querendo dizer que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, não é cristão porque ele comete alguns pecados. É isso? Tá incluído, mas não é o todo. Sim, mas tudo que você me citou são pecados. Sim, Até onde eu sei, todos nós somos pecadores. somos Você está querendo pecadores. julgar a atitude dele enquanto político para inferir que ele não é um cristão. Ele deveria ser um cristão enquanto político. Mais cristão do que político, é isso? Perfeitamente. Mais cristão do que político.
E ele não deveria ofender as pessoas. De fato, não. Aham. Só que aí a questão... pode continuar. Não, pode explicar. A questão é como esse pecado ele ocorre. De fato, somos todos pecadores. A questão é, esse pecado, se ele é feito de uma forma deliberada, uma forma consciente e sem arrependimento. A gente vai entrar numa parte mais técnica mais pra frente. Tá, você se arrepende de tentar ofender as pessoas? Cara, algumas coisas, infelizmente não. Infelizmente, meu coração ainda é endurecido, mas eu oro a Deus todos os dias pra eu conseguir liberar perdão. Então, usando a sua mesma métrica, você também não é um cristão de verdade? Porque Como eu falei, você admite que não se arrepende. Já o como eu falei, Bolsonaro a gente não sabe. é uma questão de escala, digamos assim, né? E consciência. Eu sei Quem que ele os tentou meus ofender? pecados. Entendeu? Quem Como? que ele tentou ofender? Cara, ele já ofendeu jornalista, ele já ofendeu grupos, ele já... Chamando seus do quê? discursos. Cara, a gente pega aí, por exemplo, Maria do Rosário. O que ele Maria fez do com ela? Rosário, o próprio Lula, apesar de eu não gostar da figura do Lula, Não, como ele ofendeu o Maria do Rosário? cara, convenhamos que falar não te instruo porque você não merece é ofensível. Eu entendo o contexto que ele quis passar, de falar do contexto de nenhuma mulher quer ser estuprada, né? Merece ser estuprada no negócio, mas, cara, é pesado o que ele falou. Muito pesado. O que você entendeu dessa fala dele? Que nenhuma mulher merece ser estuprada. E onde está o erro nisso? Não tem erro. O problema é que ele se coloca numa posição que ofende. Não, mas a Vai falar tentativa. que não ofende Peraí, a situação. ele tentou ofender uma mulher, falando que nenhuma mulher merece ser estuprada. É isso? Não, ele não falou isso. Não, Ele disse eu que sei, não estupra eu sei que porque essas ela não palavras. merece. Olha a colocação. Sim, você Mas, sabe, enfim, você sabe o que ele quis não dizer é com a isso? situação toda. Você sabe o que ele quis dizer com isso? Sim, quê? eu consigo entender. O quê? Pelo menos eu consigo ter uma interpretação do que ele quis dizer, mas O nem quê? todos vão ter essa interpretação. Esse é o problema. Tá, mas o quê? Qual Entendeu? é a tua interpretação? Justamente é igual quando você chamou a minha noiva de traveco, ninguém vai conseguir pegar a interpretação que você realmente não quis ofender ela. Sim, Mas eu você sei. quis fazer um teste comigo. Sim. Entendeu? O Não, mas problema é que as qual pessoas foi se a sua ofendem, interpretação as sobre a pessoas se fala do ofendem Bolsonaro? e não há pedido de desculpas. Qual A foi a minha sua interpretação é que as mulheres não merecem ser estupradas. Ó, eu vou ser bem benevolente com você, cara, porque é o seguinte, você tá indo pra uma linha de ataque a ele da mesma forma que pessoas desonestas fazem. Você tá querendo se sobressair nesse debate tentando usar táticas que pessoas desonestas fazem contra ele, tá? Você tá indo muito mal e eu tô querendo te ajudar pra gente chegar numa conclusão coerente Não, relaxa, e verdadeira. tem muito mais coisa aqui. Tudo bem. Mas o seguinte, você vem querer dizer que ele tentou ofender ela, querendo dizer que nenhuma mulher merece ser estuprada. Isso não faz nem sentido. Primeiro, eu vou te dar a explicação a mais próxima da realidade que a maioria entendeu. Eu não te estupro porque você é feia. Ele apenas quis ofender ela a chamando de feia. Você consegue entender isso? Sim ou não? Não, pode ser. É uma Tá. boa A colocação maioria das pessoas entendeu isso. Agora, você sabe me dizer o porquê que ele falou isso? Porque ela tava chamando ele de estuprador. Ah! Sim, mas o ponto é que é Você Bolsonaro, não é entende, Maria do Rosário. Você entende a diferença de nível? Ela estava acusando ele de um crime perverso, um dos piores crimes da humanidade. E ele simplesmente fez uma chacota com ela, chamando ela de feia, usando a ofensa dela. Você entende isso? Sim, eu entendo. Agora você vem querer mas pecado é dizer, pecado. você vem querer dizer que ele não é cristão por causa disso? Esse é É um uma das simples coisas. pecado. É um simples pecado. Não, A gente não é pecado, leva pro inferno de qualquer jeito. A gente não é julgado. Você acabou de dizer que tem coisas que você não se arrepende. Se você tiver um ataque do coração agora, você vai pro inferno, então. É como eu falei, é um negócio mais técnico que eu vou elaborar mais pra frente. Tá, mas se você tem um ataque do coração agora, sem se arrepender das ofensas que você faz,
O que vai acontecer com você? Eu ainda sou salvo e redimido porque Deus conhece as intenções. Ele conhece a tua intenção de ofender e a tua ciência de que você não quer se arrepender. Não, entende que eu não estou conseguindo me arrepender agora, mas eu oro para que isso ocorra. Mas você entende que é errado ofender as pessoas? Sim, eu entendo que é Qual que é a errado. dificuldade de se arrepender disso? Sinceramente, eu não entendo. Porque às vezes o pecado ele não está só na ofensa, mas o que a gente sente por dentro. Então, e você nem se Agora eu arrepende. vou Não, mas o meu tempo não acabou prosseguir. ainda. Ah, perdão. Eu ia Eu continuar tenho quanto tempo aí? no negócio aí da ofensa. Eu tenho mais 4 minutos. Beleza. Olha só o que você está falando. Você está falando que ele não é cristão porque usando um pecado dele, sendo que você nem sabe sendo que você nem conhece o coração dele, para dizer que ele não se arrepende. Não, aqui eu tô bem elaborado qual é Por as favor, intenções quando eu te dele. perguntava, eu tô no meu tempo. Quando eu te perguntar, você responde. Beleza? Eu tô no Claro. meu tempo. No teu tempo, você manipula a minha fala do jeito que você quiser. Fique em paz. É o seguinte, você tá usando um pecado dele, que eu nem considero pecado. Ele simplesmente chamou ela de feia, usando as palavras duras dela contra ele. Cara, o teu julgamento tá totalmente fora da realidade. Você usa isso... por favor, use coisas melhores, porque essa aí... Tipo assim, pra quem for assistir... Tá ao vivo, Rodrigo? Isso aí? Talvez. Se alguém tiver assistindo e quem for assistir depois, cara, vai ver que isso aí é uma coisa totalmente ridícula que você está tentando usar. Então na próxima, na tua fala, na próxima, usa alguma coisa que seja difícil de eu rebater. Porque isso aí foi ridículo. Isso é digno de uma vergonha. Cara, eu tô tentando te ajudar. Então me ajuda a te ajudar. Beleza? Beleza. É o seguinte. Você falar que o cara não é cristão porque ele comete determinado pecado. Cara, isso é muito errado. Eu não tenho o poder de fazer isso com ninguém. Eu não tenho o poder de fazer isso com ninguém. Só que você que é um conhecedor... Eu não sou... Eu conheço muito pouco a Bíblia. Só que você é um conhecedor da Bíblia, você sabe. Com a régua que você julgar os outros, você vai ser julgado. Então, da mesma forma que você faz isso aí, eu estou usando todas as suas falas contra ele e contra você. Espero que você perceba isso. O problema é que você está admitindo que não se arrepende das suas ofensas. Ele eu não sei. Não tem como eu julgar as falas dele. A sua, de acordo com a sua própria métrica, que a gente deve julgar as pessoas de acordo com a reta justiça, nós podemos julgar as pessoas. Então você está cometendo um pecado. Então, na minha visão, uma pessoa que está cometendo um pecado conscientemente, se ela morrer agora, ela vai para o inferno. Deus sabe do futuro? Deus sabe. Mas até esse momento você não se arrependeu. É uma coisa tão simples, tão básica. Quando eu falei da sua mulher, eu já expliquei, foi um teste. E pouco me importa o que as pessoas vão entender. Eu sabia que ia chegar nesse momento aqui e você ia perceber. Porque para as pessoas que estão vendo de fora essa discussão, vão me achar um imbecil. Não vão julgar a sua esposa. Não vão achar que ela é aquilo que eu falei. Eles vão me achar um imbecil, um babaca. E eu não me importo com isso, porque a minha intenção é essa aqui. Mostrar que você cometeu um erro grave. Então eu calculo muito bem as minhas palavras. Nessa rede eu já pedi desculpa 2 vezes. De verdade. Uma eu não vou me lembrar o contexto, mas a outra eu até tive que buscar lá para usar naquele processo contra aquele Henrique lá que me processou aquela vez. Eu tava discutindo, meio por cima, eu tava discutindo com uma mulher. Aí não sei o que lá, eu acabei chamando ela de burra, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, nossa, bem desnecessário isso aí, hein? Ela se ofendeu de verdade e não me atacou. Não quis revidar. Naquele momento eu falei, opa, peraí. Eu falei pra ela, olha moça, eu quero que você aceite as minhas desculpas sinceras, porque a minha intenção quando eu faço esse tipo de coisa é provocar pro debate. Você não foi provocada pro debate, você simplesmente se ofendeu. Então eu te peço desculpas. Eu tenho print aqui, eu tenho o link, porque eu usei no debate, eu usei no processo lá contra o Henrique. Então, quando eu cometo um erro, e esse não, nem foi um erro proposital, eu não quis ofender ela para ofender ela. Tá acabando? Tempo, mas pode continuar. Aí, acabando o raciocínio... Beleza. Acabou o tempo, então, só para acabar o raciocínio? Não, pode acabar o raciocínio, pode acabar. Então é isso. Quando eu fiz esse tipo de coisa, eu não fiz na tentativa de ofender ela. Nem quando eu fiz com você. Eu quis puxar pro lado da provocação do debate. Ela simplesmente se ofendeu. Não funcionou a provocação pro debate. Então eu fui lá e me desculpei.
Porque ali eu cometi um erro, não na tentativa de ofender, mas na conquista do meu objetivo. Não conquistei meu objetivo, ofendi ela sem querer, porque eu não queria ofender ela. Ela se sentiu ofendida e eu pedi desculpa 2 vezes. Ela aceitou, bola pra frente. Então esse erro aí que você não se arrepende, eu acredito, mesmo eu não me considerando um cristão, porque eu não tenho o direito de me considerar um cristão, eu acredito que eu tô muito mais leve nisso aí, nas contas de Deus, do que você. Esperando o Posso? tempo. Beleza. Eu vou me manter aqui no foco do Bolsonaro, eu não vou entrar nos méritos do que você faz, Adriano. Tá? A gente acaba de falar sobre a parte da Maria do Rosário, mas ainda tem aqueles outros pontos que eu mencionei sobre seus discursos de soberba e virilidade. Eu vou Político. partir agora para continuar para a parte da soberba, tá? Que eu vejo isso muito forte no Bolsonaro. E a gente vê alguns personagens bíblicos, né? Entrando numa parte agora mais bíblica de novo, que algumas figuras bíblicas que demonstram uma soberba tão grande, né? O primeiro é o rei Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel, né? Um homem chamado para Deus, para ser o rei de Israel, a pedido do próprio povo, que foi um homem que caiu em desgraça na sua própria soberba. Outro homem, outro exemplo, foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um homem muito soberbo que chegou a construir uma imagem para si mesmo, como se fosse um deus. E isso não foge muito do que o Bolsonaro tentou construir para si, né, uma imagem de salvador, de messias da pátria, né, o maioral, que ninguém está acima dele, que as pessoas precisam do aval dele para se posicionar, senão fica com a imagem manchada, né, como se fossem traidores. Um exemplo que eu menciono aqui é o Sérgio Moro, né, que inclusive nesse tempo pré-eleitoral, se você é de direita e quer ser candidato para a presidência, né, você precisa do aval do Bolsonaro, né, senão você já começa a ser atacado pelo eleitorado do ex-presidente. E o mesmo não faz nada para inibir essa fronte. Na verdade, ele até ele sempre aproveitou disso para tentar fortalecer sua imagem, sem nunca pegar um discurso de humildade e negociação. Por ele, e ele mesmo já disse isso, que quem tem que continuar o poder é a família Bolsonaro. Isso é uma coisa que ele fala. Ou seja, ele se tornou um homem, ou alguém muito vinculado com a família Bolsonaro. Ou seja, ele se tornou um homem, tornou o nome da sua família como um deus para a direita do Brasil, né? Então a gente acaba caindo aí até no pecado de idolatria. Ele faz outras pessoas acabarem cometendo esse pecado, o que também é um pecado. Isso a gente vê, né, com a demissão do Sérgio Moro, Bolsonaro chamando ele de traidor, de mentiroso, incentivando ataques entre os seguidores. E as consequências disso a gente também vê na Bíblia, nos provérbios. Quando o tolo se dá ao orgulho e soberba. Abre aspas. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Fecha aspas. E nisso a gente acaba indo também na parte do fruto do Espírito. Um verdadeiro cristão detém desse fruto do Espírito, que vai estar lá em Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Do contrário, vemos discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E essa falta de domínio próprio e mansidão se manifesta em suas lives, se manifestava em suas lives semanais, né? Nas quais frequentemente chamava de jornalistas de idiotas, de patifes. Chegou a reagir com frieza com a pandemia, né? Apesar de que eu consigo ver uma eficácia na parte da pandemia, mas teve muita frieza com seus discursos. E ainda tem a parte de Tiago 1, né, continuando na Bíblia, que vai falar também da conduta cristã, que é
Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Logo, quem segue nessas condutas não está praticando a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus. Então, quando eu falo que o ex-presidente, apesar de eu ver como é que é a palavra mesmo? Quando ele estava eleito? O seu governo, apesar de eu ver o governo dele em algumas partes com bons olhos, eu não posso dizer que ele é cristão, segundo a própria Bíblia, né? Segundo as lentes da fé. Daqui a gente vai... daqui para frente eu vou partir um pouco mais para um pouco fora, direto dos textos bíblicos, mas eu vou deixar agora para o Adriano. Foi quanto o tempo dele, Rodrigo? 5 minutos, deu 5 minutos. Vai Não, mas você pode fazer 10 e aí você tem mais 5 minutos para gastar nas respostas aí, que eu vou mais ou menos ponderando, viu, Lucas? Tá, vamos lá então. Cara, de novo, você tá julgando atitudes políticas dele pra dizer que ele não é um cristão. Ninguém nessa terra pode dizer quem é cristão ou não. Você pode dizer, ele está pecando. Isso é simples, isso é fato. Você pode julgar, e em nenhum momento eu disse que você não pode julgar baseado na reta justiça. Mas você não pode dizer que ele não é cristão, ou um cristão de verdade, porque seria a falácia do escocês de verdade, baseado nos pecados dele. Você vem... Ó, quanta coisa você disse. Ele se coloca como maioral, como Deus. Em que momento ele fez isso, cara? As pessoas o colocam dessa forma. Você vem falar que ele faz as pessoas o idolatrarem. Como assim, cara? Se fosse assim, se você desse um exemplo, uma mulher sai de roupa curta na rua e faz os homens pecarem porque ela está expondo o corpo dela. Faz sentido. Só que ele está apenas sendo político, ele precisa ser amado pelas pessoas, ele precisa ter a simpatia das pessoas para ser eleito. Se ele faz isso de forma falsa, planejada, eu não sei, nem você. Você está julgando baseado no seu preconceito. Preconceito. Você está dizendo que ele faz as pessoas pecarem porque ele se coloca numa posição de candidato à presidência. Isso a gente está falando em 2018, 2022. Ele se coloca como candidato à presidência. Ele faz as pessoas idolatrarem. Cara, isso não faz o menor sentido. De novo, traz uma coisa palpável. Uma coisa coerente. Teve um momento ali que você falou... Como é que é? Ele se tornou uma pessoa vinculada... Teve uma, deve ter sido um erro seu, mas você não está nem coerente nas suas ideias. Você está falando... Ele se tornou uma pessoa altamente vinculada à família Bolsonaro. Será que é porque ele é Não. Posso só corrigir? Pode. Eu disse que ele gostaria que o poder fosse parte da família Bolsonaro ou pessoas muito vinculadas à família. E qual é o problema disso? Quais são as pessoas que você mais confia na sua vida? A minha família. Uau! Eu fiquei surpreso agora. Eu não imaginava que você ia responder isso. Então quer dizer que você pode ter as pessoas de mais confiança sendo da sua família, mas ele não. Eu discordo que... Eu acho um merda Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eu acho esses caras uns merda. Pelas últimas atitudes... Eu tinha uma admiração pelo Eduardo há alguns anos atrás, mas depois das merdas que ele começou a fazer, cara, é um imbecil. Fez negócio... Eu não vou entrar muito nisso aí, mas ele fez negócio da política lá, Lei Magnitsky. Beleza, legal, mas ele já fez muita merda. Eu acho esses caras uns babacas. Mas eu vou usar isso, o fato do Bolsonaro ter como pessoas de confiança as pessoas próximas a ele e as pessoas da família dele, ele ter essas pessoas de confiança, eu vou usar isso pra julgar ele sendo cristão de novo, cara. Eu tô te pedindo, traz uma coisa palpável. Ele faz lives, ele foi duro na pandemia. Você quer o quê, mano? Você quer o quê? Não seja hipócrita. A porra da mídia tava dia e noite batendo no cara, usando mentira, usando desonestidade, cometendo crime contra ele, difamando, usando fala, distorcendo fala dele. Você vai pegar... ele falou que no Socoveiro, não sei o quê. Vocês têm que parar de chorar. Eu não conheço o coração dele pra entender a intenção dele naquele momento.
Aí você vai querer usar também aquela que ele tava imitando as pessoas com falta de ar. Você vai querer usar isso também? Porra, é muita coisa sem noção, velho. O cara é um político. Ele tem que agir como político. A política nessa droga desse país, na maioria dos países do mundo, é suja. Se ele entra na política querendo fazer joguinho bonitinho, cristãozinho, paz e amor, coisa que você nem faz na sua vida, então você é um hipócrita, ele não vai avançar um passo. Seria o ideal, no mundo perfeito, ele ser um cristão perfeito, como eu acho que você se considera? Seria ideal. Mas não é assim o mundo real. A sua fala, quando você diz que ele não é um cristão de verdade, foi muito infeliz e eu tô rebatendo todos os pontos aqui. Você só tá passando vergonha, você não traz nada palpável, nada real, nada... E você não vai trazer, porque ninguém nesse mundo tem o poder de chegar... Rodrigo, você é budista, né? Você, Lucas, mas o meu budismo é um pouco diferente. Estilo de vida. Não, eu sou budista mesmo. Sim, mas é mais voltado para estilo de vida do que para religião. Não, eu sou religioso budista. Mas para mim, Jesus é uma forma de bodhisattva. É um negócio que a gente conversa. O budismo ele é muito abrangente, né? Exatamente. É o significado da perfeição interna, da pessoa se retificar e virar um ser perfeito. Sim. Então Jesus vem se enquadra nessa coisa. Então, Lucas, eu não posso chegar para você, expor essa hipocrisia, que você comete esses erros, esses pecados. Eu não posso chegar e falar para você. Se eu usar a sua métrica, eu posso chegar e falar para você. Você é um falso cristão. Só que eu, de acordo com a regra verdadeira de Deus, eu não posso, porque eu não posso julgar o que tem no seu coração. Porque quem julga a relação entre Deus e o homem é o próprio Deus. Porque só Deus conhece o nosso coração. Então quando ele fala, não sou coveiro, não sei o que lá, só Deus pode julgar essa fala verdadeiramente. Você pode achar escroto, isso é direito seu. Você pode achar que é descabida, mas se você não olha o contexto, quando ele tá falando aquilo ali pra um monte de jornalista... nossa, ele chamou o jornalista de idiota, meu Deus, ele não é um cristão verdadeiro. Cara, olha... Eu não consegui entender como você consegue olhar para suas próprias falas e pensar, nossa, eu estou certo, eu estou sendo coerente. Faz sentido o que eu estou dizendo. Nossa, o Bolsonaro, ele quer o poder para a família dele, porque são as pessoas que ele confia. Mas e as pessoas que eu confio? São quem? A minha família. Uau! Cara, não adianta, cara. Você pode, sim, falar, Bolsonaro, você é um pecador, como todos nós somos. Bolsonaro, em certa atitude, baseado em tal parte da Bíblia, você cometeu um pecado. Se arrependa. Mas ninguém nesse mundo pode chegar e falar, Bolsonaro, você é um falso cristão. Bolsonaro, você não é um cristão. Se você fosse cristão, você fazia isso, isso e isso, do jeito que eu quero, do jeito que você seria perfeito. Você não seria um pecador como todas as outras pessoas. Não faz sentido as coisas que você fala. Nenhuma delas. Eu não vou conseguir falar todas aqui, mas eu peguei as mais ridículas. E até você riu ali quando eu te perguntei, porque você percebeu que é uma idiotice esse seu argumento. Por favor, no teu próximo tempo, você não vai conseguir trazer, eu já te adianto. Traga alguma coisa realmente pesada. Traz lá, quando ele elogiou o Ustra. Isso aí, se o cara não se arrepende, ele vai pagar mesmo. Traz lá quando ele falou que queria matar não sei quem. E se ele não se arrepende, ele vai pagar mesmo. Mas nem eu, nem você, nem ninguém pode chegar e falar, você não é um cristão por isso. Eu não posso chegar e falar para uma pessoa que acabou de assassinar outra, você não é um cristão. Eu posso chegar e falar, você cometeu um pecado. Isso é fato. Mas eu não posso julgar a relação dessa pessoa com Deus. Eu não sei o que essa pessoa viveu, eu não sei o trauma que essa pessoa viveu, eu não sei em que estado de consciência que ela estava no momento do pecado. Por isso, quem está se colocando em posição de Deus é você. Você percebeu isso? Você fala que ele se coloca como Deus, que ele se coloca como maioral. Não, isso que ele faz é política. Simplesmente política. Ele tem que ter essa postura para se impor sobre os outros. Isso é política, eu já te falei, política é suja. Só que você está se colocando como Deus. Porque você está se colocando numa posição que você pode julgar a relação de Deus com o homem. Você pode julgar a relação do coração daquele homem com Deus. Só Deus faz isso. Você está se colocando nessa posição. Você percebe mais essa hipocrisia?
Você podia chegar e falar naquele tweet, nossa, Bolsonaro cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado. De novo, eu tô batendo. Não tem como você ganhar esse debate, cara. Não tem como você chegar e provar Bolsonaro não é um cristão de verdade. Porque só Deus poderia fazer isso. Chegar aqui, abrir uma telinha aqui com todo o poder que ele tem, ele podia fazer qualquer coisa. Olha, Lucas, você está certo. Bolsonaro não é um cristão de verdade porque eu conheço o coração dele. Você está certo. Mas você sabe que isso não vai acontecer. É fato. É questão de lógica. Você diz conhecer muito a Bíblia, mas vem e comete esses erros. Cara, é ridículo essas coisas que você está falando. Deixa eu ver se eu consigo controlar a língua. Um verdadeiro cristão controla a língua. Pode-se dizer que, né? Ô, Rodrigo, eu tenho muito tempo ainda. Você tem 20 segundos. Um cristão controla a língua, mas também um cristão deve controlar os dedos, né? Porque em redes sociais a gente digita muito. E eu acredito, você vai concordar comigo, você não controla muito bem seus dedos. Será que você é um cristão de falso, então? Por isso? Eu não digo isso. Eu posso dizer que você está cometendo um pecado. Mas é isso aí. Beleza. Só lembrando, gente, eu tô... Oh, desculpa. Pode falar. Pode. Ah, tá, perdão. Só lembrando, gente. Eu não acredito que você não... Você mesmo falou muito da parte técnica da Bíblia, né? Deu uma cortada no seu áudio aí. Perdão, começo da frase eu não peguei. perguntei se você não entende muito da Bíblia, né? Muito pouco. Tá. Só lembrando, gente, eu tô utilizando da Bíblia, tô utilizando do Catecismo de Westminster, que é o Catecismo Presbiteriano, e também do Catecismo Católico. Ele já é um pouquinho mais grosso, para basear os... Então, o que eu tô argumentando aqui é puramente bíblico e segundo as constituições de fé, tá? Não é puramente opinião. E quanto a parte do... Como que era? Perdão, gente. No seu tempo, fica tranquilo. É o cansaço, mano. Ficar Tranquilo, trabalhando de madrugada de boa. Enfim, eu queria usar a parte de Moisés... Ah, lembrei. Da parte da impaciência, a gente vê aí com Moisés e o povo, né? Não vou entrar muito na parte do mérito, mas quem conhece da Bíblia sabe o que aconteceu com Moisés e com a Terra Prometida. Agora eu vou continuar com os meus pontos, né? Agora eu vou falar sobre um pastor batista chamado Yarko Martins. Acho que você deve conhecer, Adriano. Conhece? Sim. Então, ele tem um livro chamado A Religião do Bolsonarismo, que ele vai trazer pontos também falando sobre porque o Bolsonaro não é cristão. Pastor, assim, um dos pastores reformados mais famosos que tem hoje no YouTube. E abre aspas... Eu só vou te dar uma dica, dele. Lucas. Sim. Evita de falar isso, tá? É um dos pastores mais famosos. Ele é conhecido, ele é não sei o quê. Porque isso, pra quem entende de argumentação, vai entender isso como um argumento de autoridade. E automaticamente, na cabeça da pessoa que entende, vai criar um bloqueio para ela aceitar o teu argumento. Ela vai falar, esse cara tá tentando usar um argumento de autoridade, então eu vou repudiar o argumento dele. Isso quase... Não, mas de fato ele tem uma autoridade. Eu tô usando ele como uma autoridade mesmo. Argumento de autoridade. Eu estou te pedindo estou te dando um conselho. Não, pode até dar mais tempo para ele aí. Não use esse tipo de coisa. Porque se você quer convencer alguém, a pessoa que entende de lógica argumentativa, ela vai criar um bloqueio para tua argumentação. Ela vai falar, esse cara tá tentando usar um argumento de autoridade. Então, ele não tá tão certo assim no que ele vai dizer. Não, mas eu não estou preocupado com utilizar de métodos de retórica. Eu quero trazer só Você mesmo não quer o que convencer está as na pessoas? fonte. Não me sinto obrigado. Só estou mostrando que a Bíblia não tô fala. dizendo que você se sente obrigado, mas você tá aqui por um motivo. Você quer convencer alguém, certo? Sinta-se à vontade. Eu só aceitei o debate só. Não. Você chamou, eu aceitei. Você não exigiu. Agora eu só estou mostrando o porquê. Ó, você até exigiu que fosse transmitido, né? Sim. Por quê? Não podia ser um debate fechado, só eu, você e o Rodrigo? Poderia, mas então, eu mas já você ia exigiu, criar isso como uma mídia já, de qualquer jeito. Então só tô... Você exigiu que fosse transmitido ao vivo, com a intenção de que as pessoas assistissem, certo? Sim, eu gostaria que as pessoas assistissem. Então você quer me dizer que você não tem intenção de convencer essas pessoas de que você tá certo?
É um desejo, mas assim, Então, aceite quem quer. eu estou apenas te dando uma dica. Você mesmo Sim, tentando sim, mas é negar que como eu quer falei. convencer as pessoas, estou te dando uma dica. Não use a sua argumentação dessa forma que você vai falhar. Não, tudo bem, não me importo Vai lá, vai de lá. falhar. Eu tô usando o que eu tenho aqui. Eu acho que isso para mim me basta. Depois do debate, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre esse negócio da retórica, posso dar uma opinião, tá? Mas depois do debate, não quero me Nada, interferir. daqui a pouco eu tenho que ir pra igreja. Beleza. Então, por isso que eu pedi até um Ó, tempo mais curto. pessoal, então vamos fazer o seguinte. Qual é a sua hora? Porque a gente começou uns minutinhos atrasado. Então, para a gente ficar certinho para dar tempo de jogar todos os pontos, são 10 para as Não, 4. Que horas a hora limite, Lucas? até umas 4h30 eu consigo. Beleza, porque aí. Não, beleza, senão dá uma encurtada. Beleza, agora retomando, você tem mais. Era você que estava falando, né, Lucas? Você tem mais Isso, 7 minutos. Tá? tá. Então, indo pro pastor Iago Martins, e seu livro A Religião do Bolsonarismo, abre aspas, Bolsonaro não ama Cristo. Bolsonaro não demonstra Jesus em sua vida. Bolsonaro não parece seguir a Deus em suas políticas. Deus, para ele e sua equipe, é um mero slogan eleitoral. Usa o nome de Deus em vão em troca de votos. Desculpa, Profana. você pode Perdão? repetir essa última frase que você falou? Cortou de novo? Não, não. Ah, tá. Bolsonaro não parece seguir a Deus em suas políticas. Deus, para ele e sua equipe, é um mero slogan eleitoral. Bolsonaro usa o nome de Deus em vão em troca de votos. Profana o nome do Senhor na tentativa de enganar membros de igreja. Nisso ele se encaixa na verdadeira definição de falso mestre e falso profeta, às vezes até de falso messias. E agora, seguindo para as confissões do Catecismo Católico, a gente entra numa parte de sacramentos. Adriano, você sabe o que é sacramentos? Cara, você falando, eu tenho aquela coisa formada, mas pode me mandar o conceito aí. Tá. Na presbiteriana, a gente vai entender como ordens diretas de Jesus, né, que seria a ceia e o batismo. No Catecismo Católico, a gente vai entender como sinais eficazes da graça. A gente tem 7 no catolicismo, né? Um delas é sobre o casamento. E você casar mais de uma vez sem a devida nulidade, sacro da ICAR, faz com que você não esteja em comunhão. Logo, se você não está em comunhão, você não pode participar da Eucaristia, que seria o corpo de Cristo, a ceia. E se você não pode participar da Eucaristia, você não é membro do corpo da igreja. E se você não é membro deste corpo, da igreja invisível, então você não pode ser chamado de cristão. Uhum. Né? Isso do entendimento da Igreja Católica Romana. Uhum. E você participa? Não. Então você também não é cristão? Da Igreja Católica, não. Segundo o conceito da Igreja Católica, não. Eu sou reformado. Mas qual conceito tá certo? Eu entendo mais pelo conceito da Igreja Reformada. Então a Igreja Católica não está certa. Ao meu ver, não, mas como ele se diz Então católico, eles não eu quis são trazer cristãos. argumentos católicos. Então eles não são cristãos. Depende. Eu não acho que o Papa é cristão, mas eu entendo que há católicos É objetivo cristãos. a pergunta. Entendeu o que eu quis dizer? Não, mas qual que é a doutrina correta? Você disse que é a sua, né? Eu entendo que a reformada está mais correta. Não tem dessa de mais ou menos. Não, tem. Não tem. Ou você Porque é não dá cristão para ou não. definir 100% qual é a correta. Eu Então entendo você que a reformada é a acredita mais que a correta. sua é a mais correta. Sim, E pro católico, ele acredita que a dele é mais correta. sim. E para alguém que é apenas cristão, que não segue nenhuma doutrina de qualquer outra igreja específica, para essa pessoa ela é mais correta, certo? Se ela não faz parte de nenhuma doutrina, eu não posso dizer que ela é cristão. Por quê? Porque ela não faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Qual que é o corpo de Cristo? Aí eu vou entrar num argumento mais técnico bíblico do que o debate em si. Tá, mas qual que é o corpo de Cristo? A Santa Ceia. A Santa Ceia e tem o corpo invisível da igreja.
Tá, mas qual é o corpo de Cristo especificamente? A Igreja Católica diz que é a Igreja Católica. Não, a igreja é o corpo invisível da igreja. O corpo de Cristo é a ceia. Ah. Entendeu? Então eu posso abrir uma igreja hoje e montar um sacramento e dizer você pode casar quantas vezes você quiser, você isso, você aquilo. Aí eu tô fazendo parte de um corpo, Então, do corpo de Cristo. mas aí, tem que basear nisso aqui. Ah, isso aí é o quê? A Bíblia. Ah, Entendeu? aham. Você precisa mostrar que a sua doutrina está coerente com a Bíblia. Ô Rodrigo, você já foi casado? Sim, e já que você me citou, eu vou citar. Eu concordo com essa questão da nulidade matrimonial, mesmo sendo budista, só para você ver como é que eu sou. Eu fiz questão, estou para assinar, eu sou separado há muitos anos já, e estou assinando minha nulidade matrimonial, essa semana, inclusive. Então, eu fiz questão de seguir, inclusive, esse passo. E você pretende se Não fui casar eu de que pedi novo? para separar, não, mas simplesmente porque é o correto. Ex-mulher que pediu o divórcio e tal, e pediu esse processo de nulidade matrimonial, É o correto eu baseado em concordei, quê? baseado naquilo que eu fiz como voto na hora de casar. Foi em alguma igreja? Não, eu casei na igreja católica. Ah, sim. Mas Sim, é aí uma eu coisa que segui você o... é uma coisa que você nem acredita, então. Não, eu não queria... Peraí que eu não tô aqui para debater. Não, tudo bem. É só pra gente entrar nos O... conceitos corretos. Eu casei na igreja porque era o que eu acreditava. Quis continuar casado apesar de todas as dificuldades, por causa da promessa que eu tinha feito. Aconteceu de não dar certo. E aí, trabalhamos no processo de unidade matrimonial e conseguimos comprovar a nulidade matrimonial. Por quê? Porque foi o voto que eu fiz. A questão de eu ser budista é porque foi uma expansão de consciência. Eu não deixo de acreditar em Deus, não deixo de acreditar em Jesus Cristo, não deixo de acreditar como único e suficiente Salvador, não. O caminho dele é único, é diferente, é um pouco diferente do conceito, mas a essência da coisa não muda. Simplesmente minha cabeça expandiu um pouco. Tá, Então, mais por aí. tá, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que a pessoa que casa uma, duas, três vezes, ela não é cristã de verdade. Porque ela não tá cumprindo com os preceitos da Igreja Católica, é isso? Segundo o catolicismo, da qual o próprio Bolsonaro diz que ele é, sem uma Aham. devida nulidade, não pode fazer parte do corpo de Cristo, logo não pode se dizer cristão. E na sua igreja é possível casar várias vezes? Sim, mas com ressalvas. Então, se ele passar pra Na tua igreja católica também é hoje, ele vai possível se casar tornar mais de uma ele, vez. ele vai se tornar um cristão de verdade? Perdão, repete. Se ele passar pra tua igreja hoje, ele vai ser considerado um cristão de verdade? Não porque ele ainda está em adultério. Como assim adultério? Aí é um conceito muito complicado de explicar sobre o casamento segundo a Pessoal, Bíblia. 5 minutos para o final da reunião. Tá, você quer abrir Querem outro eu abro link? outro link? Querem que eu abra outro link para dar tempo? Ou querem ir Continua o marcar teu outra raciocínio, coisa? aproveita o teu tempo e a gente daí abre outro link. Beleza. É que, segundo a Bíblia, você vai ter critérios muito fechados para o divórcio e para novo casamento. Se você não cumprir esses critérios e se casa de novo, você está em adultério. Na Igreja Católica, que o Bolsonaro se diz católico, é ainda mais criterioso, porque você tem que casar com uma pessoa católica. E isso já ia continuar com o meu casamento. Então, ele está em seu terceiro casamento, com uma não batizada na Igreja Católica, logo ele não está em comunhão com a Igreja Católica. Que tipo de corpo de Cristo é esse Ou que seja, eu estou dentro do corpo de Cristo na Igreja perdão, Católica? eu travei. Outro ponto, Vamos, então, que, não, vamos lá, peraí. aliás, Peraí, deixa eu entender o teu ponto. Que corpo de Cristo é esse que eu tô dentro da Igreja Católica? E se eu me casar com uma pessoa que também está dentro do corpo de Cristo, só que da tua igreja, nós dois vamos pro inferno? É isso? segundo o catolicismo, sim, Você pode porque, dizer que talvez ele não seja um católico de verdade, mas cristão de verdade você ainda não conseguiu provar o ponto. não, estou falando do porquê ele não seria cristão, segundo a Igreja Católica. Porque ele comete pecados. Então você também não é. Então, aí a gente pode debater sobre eu ser ou não em outro ponto, em outro momento. Vai lá, continua Mas o então. foco aqui é o Bolsonaro. Enfim, Vocês querem abrir outro link?
Pode abrir outro link já, porque depois eu vou seguir para outro ponto. Ah, não, mas aí, desculpa, Lucas, aí seu tempo acabou. Aí Não, fica, beleza então. Adriano, e aí depois vai ser o seu e o... Depois vai ser a sua consideração final. Beleza. Tá? Eu vou gerar outro link e fiquem de olho na mensagem do X.